Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Walter de Matemática, gravando mais uma videoaula para vocês. Esta é a segunda videoaula que eu gravo com o assunto de frações. Lembrando que este assunto faz parte do caderno Aprender Sempre, volume 1, sexto ano do ensino fundamental. Este caderno foi elaborado para a língua portuguesa e matemática, certo? Porém, a gente vai abordar só a parte de matemática nesse vídeo. A parte de matemática começa na página 58, onde que foi tema da primeira e segunda aula. Hoje a gente vai direto para a página 60, que é a aula 3 e 4. Para acompanhar essa aula, eu gostaria que vocês estivessem com esse caderno em mãos, né? O caderno Aprender Sempre, que todos receberam na escola, e quem não recebeu tem que retirar na escola junto com o kit de material. E o tema desta aula são as diferentes representações de um número racional. É importante que vocês também separem aí do lado de vocês um caderno, um lápis, borracha, para vocês realizarem alguns cálculos ou anotações, certo? Outra coisa que vocês podem usar para essa aula são calculadoras, tá? Vocês podem pegar uma calculadora, porque vocês vão ter que fazer algumas divisões para representar o número racional na forma decimal. Então vocês podem usar calculadoras, quem quiser calcular manualmente pode calcular, mas também a gente pode usar a calculadora para facilitar e para vocês se familiarizarem com o uso desse equipamento. Ok? O objetivo dessa aula é identificar diferentes escritas nas representações fracionária e decimal do número racional, né? Identificar as frações equivalentes, produzir diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, comparar e ordenar números racionais positivos, ok? Então, vamos direto já para a primeira atividade. Durante o passeio ao zoológico, a professora Sônia observou que a turma dividiu os doces que levaram de lanche. E na sala, ela propôs uma atividade para que os estudantes identificassem e produzissem diferentes escritas nas representações fracionária e decimal. Resolva as questões propostas pela professora. Na atividade 1, a professora Sônia entregou para os estudantes uma folha de papel sulfite e pediu que eles pintassem uma parte da folha. Observe como alguns estudantes resolveram. O primeiro aluno, o Alan, ele dividiu a folha em duas partes, né? E coloriu uma das partes. Já o Renan, ele dividiu a folha dele em quatro partes iguais e coloriu duas dessas partes. E a Helena, a terceira aluna, ela dividiu a folha dela em oito partes iguais e coloriu quatro. Aqui na letra A da atividade 1, escreva as frações que representam as partes pintadas de cada folha de sulfite. Na aula anterior, a gente já fez atividades semelhantes a essa, mas eu vou dar uma pequena recapitulada para os que ainda têm alguma dúvida. Eu vou fazer só uma observação, que eu acredito que essa pequena observação que eu vou dar, esse pequeno exemplo que eu vou dar aqui, já vai dar para vocês recordarem o que foi dito na aula 1. Mas, quem ainda tiver dúvida, assistam novamente o vídeo, a videoaula 1, para tirar qualquer dúvida que ainda tiver permanecendo aí na cabecinha de vocês, tá bom? Então vamos lá. Na aula passada a gente viu que frações ela tem um formato. Geralmente ela se apresenta desta forma, né? Um número sobre o outro, dividido por esse tracinho aqui. Esse tracinho significa que é uma divisão, né? Então a fração nada mais é que uma divisão. A gente viu que o número de cima a gente dá o nome de numerador e o de baixo
a gente dá o nome de denominador. Ok? O denominador, ele indica ou denomina em quantas partes a unidade foi dividida. Então a gente fez lá no vídeo 1 vários exemplos sobre isso, né? A gente dividiu alguns chocolates ou outras coisas, por exemplo, aqui nesse caso, em 5 partes iguais e pegamos 3. O numerador, ele indica o número de partes que foram tomadas do todo. Então, eu dividi, no caso dessa fração, né? Eu dividi vamos dizer, uma barra de chocolate em 5 partes e peguei 3. No caso ali da nossa primeira atividade, vamos dizer que a folha tivesse dividido, né, a folha de sulfite tivesse dividido em 5 partes e a gente pegaria 3, mas não foi o caso lá, né? Mas isso aqui é só para vocês relembrarem como é que a gente simboliza uma fração. É o que vocês vão ter que fazer nessa atividade, né? Então, depois que a gente relembrou isso, a gente pode voltar para a atividade. E aí vocês vão pegar esse espaço aqui e representar as partes fracionárias de cada folha de sulfite. O Alan dividiu em 2, pegou uma. O Renan dividiu em 4, pegou 2. E a Helena dividiu em 8 e pegou 4. São as 3 frações que vocês vão ter que colocar aqui, certo? Vocês vão ter que colocar 3 frações. Já na letra B, o que você observa em relação às partes pintadas de cada folha? Vocês estão percebendo alguma coisa, alguma semelhança, alguma coisa diferente nessas 3? Alguma coisa diferente ou alguma coisa igual nessas 3 partes? Aí é uma resposta pessoal. O que vocês estão observando quanto a essa parte pintada? O que essa parte está representando em relação à folha toda? É para vocês colocarem uma resposta neste quadrado. Já a letra C, no desenho abaixo, represente outra forma de pintar a mesma parte da folha que os estudantes da professora Sônia pintaram. Ou seja, vocês vão ter que fazer uma divisão de folha. Aqui vocês vão ter que dividir essa folha seguindo o mesmo padrão que vocês observaram ali no item B, na questão B. Vocês vão ter que seguir esse mesmo padrão aqui, né? Isso também acredito que esteja bem simples. Vamos para a atividade 2. Na primeira tira retangular abaixo, represente a fração 1/3. E nas outras tiras, represente frações equivalentes à fração de 1/3. Bom, representar aqui nesta primeira tira 1/3, certo? Se vocês prestarem atenção no primeiro vídeo e no exemplo que eu dei agora há pouco, isso tá fácil. Mas até agora a gente ainda não falou de frações equivalentes, né? Então eu vou dar um pequeno exemplo do que são frações equivalentes e depois a gente retorna para esta atividade, certo? Então, o que são frações equivalentes? Como a gente costuma sempre falar, vamos dizer que eu tenho aqui três barras de chocolate. Ou até mesmo aproveitar aquela atividade 1 lá da folha de sulfite, vamos dizer que aqui sejam 3 folhas. 3 folhas de caderno, sei lá, ou 3 folhas de sulfite mesmo. Só que está na página, tá na cor marrom aqui, mas vamos imaginar que seja uma folha de papel ou uma barra de chocolate. A primeira eu divido em 4 partes iguais. A segunda eu já vou dividir em 8 partes iguais. E a terceira eu divido em 16 partes iguais. Então,
assim como lá na atividade 1, cada aluno dividiu a folha dele sulfite com uma quantidade, né, de divisões, né? E aí na primeira eu colori 2 partes, na segunda eu colori 4 partes e na terceira eu colori 8 partes. Qual é a fração equivalente a essas partes pintadas? Assim como lá na primeira atividade, que o aluno pintou uma parte da folha, né, de sulfite. Na primeira folha, ou na primeira barra de chocolate, vamos dizer, que eu peguei ou colori, eu dividi em 4 partes e pintei ou comi 2 partes. Se a gente for pensar, vou falar em pintura, vai, que foi o primeiro tema lá da primeira atividade. Vamos dizer que na segunda parte eu dividi essa folha em 8 partes iguais e colori 4. Na terceira parte eu dividi em 16 partes e colori 8. Mas não sei se está dando para vocês observar, que era o que vocês tinham que observar lá na primeira atividade, é que nos 3 casos eles pegaram metade da divisão. Dividiu em 4, pegou 2, dividiu em 8, pegou 4, dividiu em 16 e pegou 8. Isto quer dizer que eu posso afirmar que a primeira fração 2/4 é igual ou equivalente, né, ao 4/8, que é equivalente a 8/16. Ou seja, todas elas são equivalentes a metade da barra, metade da folha de papel, certo? Se vocês ainda não visualizaram, vou modificar esse desenho aqui, ó, colocar um em cima do outro, para vocês perceberem que nos 3 casos eu peguei ou colori metade da folha, certo? Então, novamente posso afirmar que 2/4, 4/8 e 8/16 são equivalentes a metade, a meia folha de papel, ou meia barra de chocolate, como a gente estava tratando agora há pouco. Existe uma outra forma, assim, que não seja graficamente, da gente determinar uma fração equivalente. Vamos dizer aqui que eu tenho meio, né, a fração equivalente a meio, né, que é esse 1/2, é meio. E como a gente viu no exemplo, uma fração equivalente a ela seria o 2/4, que é a mesma, eu dividi em 4 e peguei metade, 2, mesma coisa, são equivalentes. O que aconteceu aí? Se eu fosse simbolizar matematicamente o que aconteceu aí, eu estaria multiplicando o numerador e o denominador por 2. Por isso eu tornei essa fração equivalente. E se eu quisesse encontrar uma outra fração equivalente, bastaria eu fazer a mesma coisa. Multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Vamos supor que agora eu multiplique por 3. Em cima e embaixo. Eu teria uma nova fração equivalente, que seria o 6/12. E se eu quiser continuar a determinar frações equivalentes, basta eu continuar multiplicando em cima e embaixo pelo valor que eu quiser, mas tem que ser em cima e embaixo pelo mesmo valor. Por exemplo, vamos multiplicar agora por 5, em cima e embaixo. Aí eu teria 30/60. Mas todas essas frações são equivalentes a meio. Vocês podem observar aqui, ó, que eu dividi em 60, peguei 30, peguei metade. Ó. Dividi em 12, peguei 6, que é metade. Dividi em 4, peguei 2. Então, todas essas frações são equivalentes a meio. A gente poderia fazer também ao contrário. Se eu tivesse uma fração grande,
como esta, né, 54/90, eu poderia determinar frações equivalentes menores que ela, que geralmente é o que a gente faz quando a gente quer simplificar frações ou reduzi-las até uma fração irredutível, que costuma ajudar bastante a gente nos cálculos de matemática. Então, se eu tiver uma fração grande assim e eu quiser simplificá-la, basta eu dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Vamos começar aqui, por exemplo, dividir por 2, em cima e embaixo. Esse resultado seria 27/45, que eu dividi 54 por 2 e 90 por 2. Eu poderia continuar a dividir, eu posso continuar, né, até chegar a uma fração irredutível, que seria, por exemplo, vamos dividir aqui em cima e embaixo por 3 agora, daria 9/15, e eu ainda dá para dividir mais uma vez em cima e embaixo por 3. Aí ficaria 3/5. Esse 3/5 é o que a gente chama de fração irredutível. Por quê? Porque já não dá mais para eu achar um valor que dê para eu dividir em cima e embaixo. O 3 só será dividido por ele mesmo, e o 5 também só será dividido por ele mesmo, nesse caso aqui de simplificação. Terminando esse exemplo que eu dei aqui, eu acho que a gente pode voltar lá para a atividade. Então, o que vocês terão de fazer aqui? Nesta primeira tirinha, vocês vão ter que fazer uma fração equivalente a 1/3, certo? E nas outras, vocês terão que fazer frações equivalentes, que a gente acabou de ver, né? Como é que a gente determina uma fração equivalente? Basta multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor e vocês terão frações equivalentes, ok? E aí vocês, após determinar a fração equivalente, vocês representam aqui na tirinha. Dividem a tirinha na quantidade que vocês determinaram aqui no denominador. E depois vocês têm que colorir de acordo com o que ficou no numerador. E vocês vão ver que vão ser frações, graficamente vai ser equivalente a 1/3. Ok? Então vamos agora passar para a próxima atividade. Na terceira atividade, a professora Sônia explicou para a turma que o número racional tem duas representações. Tem a forma fracionária e a forma decimal. Ela entregou para cada um deles alguns desenhos e pediu que eles escrevessem a representação fracionária e a representação decimal da parte pintada em relação à figura toda. Você pode utilizar a calculadora como recurso para essa atividade. Lembra que logo no começo eu falei que vocês poderiam utilizar a calculadora. A calculadora vocês vão utilizar para determinar a forma decimal, ok? Então vocês viram aqui, no primeiro desenho, a folha aqui foi dividida em 5 partes e foi pega uma das partes. Aí vocês vêm aqui e representam que fração que está representando aquela parte pintada ali. Na atividade B, mesma coisa, a parte da fração está tranquilo, né? E na atividade C também está tranquilo, a parte da fração. Agora vamos falar um pouquinho dessa parte decimal. A definição de número racional é essa: o conjunto dos números racionais é formado por todos os elementos que podem ser escritos na forma de fração. Assim, se um número pode ser representado por uma fração, então ele é um número racional. Mas também existe, além da forma de fração, ele pode ser escrito na forma decimal. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos lembrar da primeira aula. Eu
simbolizei lá na primeira aula uma pizza. E eu falei que eu peguei a pizza e dividi em 4 partes iguais. Dessa pizza eu comi 3 pedaços e esses 3 pedaços simbolizavam 3 quartos. E a parte que sobrou, que é a parte amarela, simbolizava 1 quarto. E eu lembro que eu falei que se eu somasse essas duas frações, daria 4 quartos, que seria a unidade toda da pizza, certo? O pedaço que eu comi com o pedaço que sobrou daria 4 quartos. E 4 quartos seria, se eu dividisse 4 por 4, daria uma unidade, certo? Então vamos trabalhar com essas duas frações aqui, vamos ver como é que eu faria para simbolizar esse 3 quartos aqui na forma decimal. Como a gente já falou em outras oportunidades, o 3 quartos é a mesma coisa. Essa barrinha aqui, esse tracinho aqui, simboliza uma divisão. Então, se eu dividir o 3 por 4, o numerador pelo denominador, vamos fazer uma conta aqui do lado. O 3 não dá para ser dividido por 4, então o que a gente aprendeu que deve ser feito? Eu coloco um 0 e 0, e acrescento um 0 aqui. Agora o 30 dá para ser dividido por 4. Então, quanto é 30 dividido por 4? É 7, né? Ou seja, quantas vezes o 4 cabe aqui dentro do 30? 7 vezes. 7 vezes 4, 28. Vai me sobrar 2 aqui embaixo. Certo? Vai me sobrar 2. Esse 2 não dá para ser dividido por 4, mas como eu já coloquei vírgula aqui, eu vou só acrescentar um 0 e continuar a vírgula, porque eu quero... Quando se trata de números racionais, essa conta aqui vai ter que terminar em 0. Vai ter que dar uma conta exata, mesmo com vírgula, que vai ter que ser exata. Então, 20 dividido por 4 é igual a 5, né? 5 vezes 4, 20. Certo? E 0. Então, aquela fração 3 quartos eu posso escrever como 0,75. A forma de ler isso aí seria 75 centésimos. Não sei se vocês estão lembrados disso, mas é a forma, é uma representação decimal desse número racional aí. E o 1 quarto? No 1 quarto seria a mesma coisa. Eu pegaria esse 1, dividiria por 4. E seria o mesmo procedimento. Eu pegaria aqui, como o 1 não dá para ser dividido por 4, eu acrescento um 0 aqui e 0 e vírgula aqui. Certo? Quantas vezes o 4 cabe dentro do 10 ali? 2 vezes, né? Então, 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. E aqui, novamente, eu acrescento um 0. E 20 dividido por 4 é igual a 5. 5 vezes 4, 20. Sobra 0. Então, isso quer dizer que aquele número 1 quarto ali, eu posso escrever como 0,25. E se vocês estão lembrados, né, na atividade, na aula anterior, assim como 3 quartos e 1 quarto, se eu somar, tem que dar a fração, a unidade inteira, esse 0,25 e o 0,75, se eu somá-los, vai ter que dar 1 também. Que é o que vai dar aqui, né? 0,75 mais 0,25 é igual a 1. Que eu posso, né, não escrever essa vírgula, eu posso escrever simplesmente dessa forma. Se a gente for pensar lá na pizza, esse 1 equivale à unidade toda, ou seja, a pizza toda. Tanto faz eu escrever da forma fracionária ou decimal, o resultado é o mesmo, ok?
Então, antes de voltar para a atividade, lá vou dar um outro exemplo. Lembrem-se é, que lá atrás a gente também, no vídeo 1, a gente falou um pouquinho sobre as frações, é, outro tipo de fração. Aqui o numerador é menor do que o denominador, então sempre o resultado dessas frações, né, o numerador menor que o denominador, o resultado das frações vai ser sempre começado de zero, né? 0, alguma coisa. 0, alguma coisa. E se fosse uma fração imprópria, que é a fração quando o numerador é maior que o denominador? O procedimento seria o mesmo. Eu dividiria 15 por 6 aqui, para transformar numa notação decimal, né, numa representação decimal dessa fração, eu dividiria por 6 e ficaria então 2 vezes 6 é igual a 12, sobraria 3, certo? Aí eu colocaria, o 3 não dá para ser dividido por 6, mas aí eu colocaria vírgula e um zero aqui. E 30 dividido por 6 é igual a 5. 5 vezes 6, 30. E o resultado seria zero. Ok? Então, se eu for representar esta fração 15 sextos, o valor seria 2,5 na representação decimal. Seriam 2,5 ou 2,5 décimos. Ok? Vamos voltar lá para a atividade. Então, neste caso aqui, eu fiz as contas manualmente, mas vocês poderão, para determinar quanto equivale esta fração aqui na forma decimal, vocês poderão colocar o valor aqui que vocês observarem na calculadora. Vai dar 0, alguma coisa aqui, ó. 0, alguma coisa. Aqui mesma coisa e aqui mesma coisa. Vocês poderão usar a calculadora. A fração vocês já sabem determinar, então agora usem a calculadora para resolver essa segunda parte. Agora, olhem aqui embaixo. Olhem aqui embaixo. O que você observa em relação às partes pintadas de cada figura? Então, o que vocês observam? Assim como nas outras atividades, existe uma semelhança entre essas partes pintadas. E aí vocês vão responder aqui, certo? Vocês vão responder o que vocês estão observando nessas partes pintadas. E depois vocês vão ver que aqui, ó, na parte decimal, também vai acontecer uma semelhança. Aí vocês coloquem o que vocês estão observando. Vamos para a atividade 4 agora. No quadro abaixo estão escritos alguns números racionais. Localize esses números na reta numérica abaixo e em seguida responda as questões. Dá para vocês observarem aqui, ó, que nós temos alguns números escritos na forma de fração e outros escritos na forma decimal. Para ser mais exatos, acho que nós temos 3 na forma de fração e 3 na forma decimal. Para vocês localizarem esses números aqui na reta numérica, que está exemplificada aqui, seria interessante que vocês passassem as frações para a representação decimal, que é mais fácil localizar na reta numérica. Assim como o exemplo que eu vou dar agora para vocês. Temos uma reta numérica aqui, e eu coloquei aqui, né? Essa aqui é a reta numérica positiva, né? Números positivos. Ela está começando do zero em direção ao infinito, né? 0, 1, 2, 3, 4 e vai subindo. Porém, entre o número 0 e 1, nós temos algumas
se vocês observarem, por exemplo, a régua de vocês, entre o número 0 e 1 tem várias divisões, né? Como as que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar esse espaço aqui, eu vou dar como se fosse dar um zoom aqui. Aí está. Entre o 0 e o 1, nós temos 10 divisões, né? Nós temos 10 subdivisões, né? E depois, entre o 1 e o 2, nós temos novamente mais 10 e assim por diante. Então, no sistema numérico decimal, a gente tem subdivisões de 10 em 10 entre os números. Se eu for observar esse risco que está no centro aí, ele equivale em forma de fração meio. Porém, se vocês pegarem a calculadora de vocês e dividir esse 1 por 2, que é o que nós fizemos na atividade anterior, para achar o número, a representação decimal dessa fração, a gente vai encontrar o número 0,5. Se a gente observar esta divisão aqui, ó, ela é a mesma que essa que está aqui em cima. Ela equivale a metade entre o 1 e o 2. Então, se a gente for representar este número de uma forma decimal, vai ser o número 1,5, certo? Agora vamos observar esse primeiro risquinho aqui, próximo ao zero. Se eu dividir a unidade, que é entre 0 e 1, em 10 partes, esse primeiro risquinho, em forma de fração, ele vai equivaler a 1/10 dessa divisão. Mas, se eu usar a calculadora, ou fazer manualmente também, dividir 1 por 10, vai ficar 0,1. Já o segundo risquinho vai ser igual a 2/10 dessa divisão. E se eu usar a calculadora, vai ficar igual a 0,2. E assim por diante, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Quando passa do 1, entre 1 e o 2, entre o 1 e o 2, também foi dividido em 10 partes. Aí vocês lembram que como foi dividido em 10 partes, essa fração seria igual a 11 décimos, que é uma unidade inteira mais 1/10. Então ficaria 11 décimos. Se eu dividir 11 por 10, também vai dar 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. E é isso que representa essas subdivisões da régua de vocês. Aqui, no caso, a gente está chamando de reta numérica, porque ela vai em direção ao infinito, desse lado positivo, né? Infinito positivo. O que vocês têm que fazer nessa atividade vai ser isso: transformar essas frações na representação, colocar essas frações na representação decimal, e depois vocês terão de vir aqui nesses risquinhos vermelhos aqui, ó, e colocar elas em ordem. Cada um desses números que estão ali em cima, ele vai ocupar um lugar aqui nessa reta numérica de acordo com essas marcações de vermelho que eu estou marcando aqui, ó, certo? Depois que vocês colocarem, identificarem cada um desses risquinhos, vocês vêm aqui na letra A. Dos números que a professora escreveu no quadro, qual é o maior número e qual é o menor? Então, o maior número é o que vai estar nessa posição aqui, ó, certo? O maior número desses que ela colocou na lousa é o que vai estar nessa posição. E o menor é o que vai estar aqui nessa posição. Ok? Aí vocês vêm e colocam aqui na letra A. Letra B. Escreva os números em ordem decrescente. O que é escrever em ordem decrescente? Como na letra A vocês já identificaram qual é o maior, qual é o menor, agora basta vocês identificarem quais são os números que estão entre eles, ok? E colocarem aqui na letra B. Ordená-los do maior para o menor. Com esse exemplo aqui, com esta
pequena explicação aqui, eu encerro essa aula e espero que vocês tenham aproveitado, né? Lembrando que estas atividades são do caderno Aprender Sempre, volume 1, sexto ano do ensino fundamental. A aula de hoje foi da sequência de atividades 1, aula 3 e 4 de matemática, tá? Da parte de matemática, ok? Então, espero que vocês aproveitem esse vídeo que eu fiz para vocês. Se vocês ainda estão com dúvidas, podem assistir o vídeo anterior novamente, vídeo 1, esse vídeo 2 novamente. E eu já tive dando uma olhada nas atividades, somente com essas duas aulas já dá para vocês resolverem várias atividades da aula 4 e 5, das 6 e 7, ok? Mas eu ainda vou gravar algumas aulas com explicações das próximas atividades, ok? Então, até a próxima e bons estudos!